Senhor e Mestre Jesus, mais uma vez, reunidos em Teu nome, queremos te agradecer pela oportunidade de buscarmos mais conhecimento e reflexão em torno dos Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que a Tua paz possa envolver as nossas mentes e corações, nos permitindo estar verdadeiramente presentes para aproveitarmos tudo aquilo que pudermos dialogar neste instante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Que a tua paz permaneça entre nós, Senhor. Que assim seja. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 59 do Religião dos Espíritos. O título dele é Fenômeno Magnético. Fiquei pensando muito como trabalhar esse tema com vocês, né? Já que ele envolve conhecimento, alguma informação, pelo menos, né, em torno do magnetismo. Vocês já ouviram falar nesse termo? Sabem do que se trata? Tem alguma ideia? Só para a gente iniciar? Atração. Atração é vamos dizer assim, é uma propriedade, né, de materiais que têm essa força magnética. Atrai. E tem um material que todo mundo conhece. Qual que é? O ímã, né? O que o ímã faz? Ele atrai objetos metálicos, né? Tem determinados tipos de metais que ele não vai atrair, né? Mas tem os que são de ferro, tem outras composições que ele vai fazer essa atração. E um ímã, ele tem também, vamos dizer assim, dois polos de energia, né? Eles chamam de norte e sul, e em torno desses polos formam-se os campos magnéticos. São linhas de força invisíveis ao olho, né? Mas que estão ali em torno daquele ímã, formando um campo. E esse campo de energias, né, dessas ondas que se formam, elas geram uma força, ok? Para muitas coisas na nossa, vamos dizer assim, civilização, é utilizada a força magnética. Gerando essa força, produzem-se fenômenos magnéticos. Cheguei no tema. Entendeu? E aí, eu vou mostrar umas coisas assim, inicialmente, que a gente vai trabalhar alguns conceitos para depois entrarmos no texto do Emmanuel, tá bom? Aí, por favor, se tiverem qualquer dúvida, parem. Se eu não souber, a gente chama os universitários. Esse desenho ali, né, parecendo até um sistema planetário, na verdade é de um átomo, né, uma representação de um átomo. O que é um átomo? Já ouviram falar esse termo? Vou falar de uma forma bem simples, que eu não sou da área técnica, né, da física, que estuda isso profundamente, não. Mas imaginemos algo da matéria, né? Tudo que é material. Nosso corpo é matéria. A cadeira que vocês estão sentados é matéria. O ar que nós respiramos é matéria. Então, tudo isso é matéria. E olha que tem matérias de densidade diferentes. Vão ter aquelas que nós vamos pegar concretamente, que tem uma dureza, inclusive, né? E tem aquelas que são sutis, em formas de energia que nós não conseguiremos pegar, mas podemos sentir. Às vezes, nem percebemos que essa matéria existe. Por exemplo, a luz solar, né, é um tipo de matéria, a gente está vendo aqui. Mas tem outros elementos na luz que nós não vemos. Mas é matéria também em forma de energia.
Então, a matéria tem o átomo, vários átomos que compõem ela. Seria, vamos dizer assim, quando eu estudei isso há muitos anos atrás, o átomo era considerado a menor parte da matéria. Mas só que a ciência avançou. Ele em si não é a menor parte, porque ele também se subdivide. Está vendo as bolinhas azuis ali? São os chamados elétrons. Eles carregam uma carga elétrica negativa. Então, eles estão ali circulando em torno de um núcleo. Está vendo lá, vermelhinho e branco? Aquele núcleo tem os prótons e os nêutrons. Quando eu estudei era só isso. Agora já tem mais, sei lá, nem sei quantas partículas, né, Juliano, que eles já conseguiram identificar no átomo. Mas isso é o básico para a gente entender de cargas elétricas. Então, os elétrons são portadores de uma carga elétrica negativa, se movimentam ali. Os prótons, os vermelhinhos, carga positiva, a gente pode representar pelo menos e o mais, tá? E os branquinhos são os nêutrons, eles não têm carga definida. E essa propriedade do átomo, ele está sempre em movimento. A gente olha uma cadeira, uma matéria mais densa, não está vendo movimento nenhum, né? Está aí paradinho. Só que na composição dela, os átomos estão todos em movimento para manter essa matéria condensada, firme, sem se desfazer. Porque quando eles estão mais separados, as moléculas estão separadas, a gente não tem essa matéria sólida desse jeito. Então, deu para entender? Tá agora? Tranquilo, gente? Então, assim, já pode dar aula de física, viu? A matéria tem os átomos que têm as suas cargas elétricas. Aí eu peguei um esqueminha aqui, olha, dá para enxergar? Os vermelhinhos são os prótons, têm carga positiva. Os azuis são os elétrons, carga negativa. Quando as cargas são iguais, o que acontece? Repele. Lembra do magnetismo, do ímã? Se a gente coloca os polos iguais em contato, eles vão forçar um afastamento. Se coloca um ímã diante do outro de polos contrários, vai atrair, tá certo? Então, é só aqui para a gente... Então, a atração e a repulsão vai funcionando na matéria o tempo todo, né? A gente... Estou lembrando aqui de processos de doença, que as doenças vão desfazendo órgãos dentro da gente, porque está tudo em colapso ali, né? Já não tem aquela atração funcionando, já está começando a danificar aquele organismo. Aqui eu trouxe o desenho de um ímã, né? Ímã em forma de ferradura, só para mostrar aqui que seria o norte e o sul. E quando se derrama limalha de ferro, dá para ver a formação dessas ondas do campo magnético. Então, como a gente falou antes, ali também tem carga circulando, ok? Então, o campo magnético é observado quando as partículas eletricamente carregadas, que a gente viu lá, os elétrons, carga negativa e positiva, estão em movimento. Está movimentando, se produz um campo magnético. A mesma situação que cria esses campos magnéticos também causa seus efeitos, criando uma força, lembrem de força, e aí é que ocorrem os fenômenos magnéticos. Alguém já ouviu falar, devem ter visto, mas naqueles trens, a China está investindo muito nisso, mas ainda não existe, né? O Japão, que eles vão percorrer sem encostar nos trilhos. O que vai manter eles levitando, né? Seria uma levitação magnética, é essa força. Então, se produz esse fenômeno, mas está em desenvolvimento. Tem outras coisas na humanidade que a gente já usa, por exemplo, uma ressonância magnética, né? Aquele exame mais aprofundado, que vai ver todos os tecidos, todas as alterações, né? Que a gente está sofrendo, né, Adriana? Começando uma coisa que outra ali na parte óssea, na parte mole, ela vai
funcionar com esses campos magnéticos produzindo esse fenômeno. Ok? A Terra, ali é uma representação de desenho. Nosso planeta, ele tem o seu campo magnético. O planeta é matéria, certo? Então, ele produz um campo magnético, tá vendo? Uma onda fechadinha de um polo a outro. O que é interessante aqui, a gente sabe que aqui é o polo norte, o polo sul, né? Geograficamente. Mas magneticamente aqui que é o sul e aqui que é o norte. Então fica esse campo aí. Tá vendo ali uma fotografia assim, vamos dizer, mais artística, mostrando essas cores em volta ali, é do campo magnético da Terra. Ele é muito importante. Lembra que eu falei que ele produz uma força e um fenômeno? O que o campo magnético da Terra está ajudando? Você sabe? Ele protege dos ventos solares, protege de várias partículas que podem estar invadindo aqui, né, o nosso campo, que pode prejudicar a gente, tanto do ponto de vista humano mesmo, do corpo físico, quanto eles já estão investindo em telecomunicações, sistemas de navegação, podem ser alterados se esse campo magnético entrar em desequilíbrio aí. Eu li uma reportagem falando que estavam atentos a uma parte até relacionada aqui no nosso continente, no Brasil, que estava tendo umas dificuldades. Aí eu fiquei pensando, nossa, os aviões, as coisas, né? Tudo que guia pelo GPS. Olha a importância do campo, né? Magnético. Agora nós estamos falando isso e também tem a observação dele nos polos, né? As auroras boreais, já ouviu falar? Que mostra essas cores bonitas. Ali está uma fotografia do planeta. Mas quem já viu pelo filme ou pela internet, ou quem já teve oportunidade, né, de visitar as auroras boreais aí nos polos. Falamos isso tudo para chegar na gente. Aí nós fomos lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Já ouviram falar desse livro? Ele é um dos livros da série André Luiz. É um livro assim bem complexo, né? Que ele vai tratar, ele vai comparar a mediunidade, o funcionamento da mediunidade na gente, todos os fenômenos mentais, magnéticos, com correspondentes associações de motores, de eletricidade, de magnetismo. Então, é um livro que a gente precisa estudar, porque só a leitura dele, você lê assim, não entende não, volta tudo. Ainda mais quando a gente não tem assim, um conhecimento mais técnico. Mas aí eu peguei uma partezinha desse texto, desse livro, que é no capítulo 15, se não me engano, depois eu vou conferir ali, para tratar com vocês. Lembra que eu falei das correntes elétricas? E elas vão, as cargas positivas e negativas vão se movimentando, produzindo uma corrente elétrica. Em torno dessa corrente gera-se o magnetismo, os campos magnéticos, tem uma força e produz um fenômeno. Então, nós também produzimos campo magnético. Nós também somos matéria. E o campo magnético não é só porque a gente é matéria, o campo magnético que a gente produz. É porque nós também somos uma inteligência sensível, ou seja, somos espírito. E o espírito, ele vai trabalhar na matéria. Quando a gente está encarnado, estamos no corpo. E o nosso corpo nos permite trabalhar a matéria em torno de nós. Meus exemplos é só de dona de casa. Vai fazer uma comida, estamos trabalhando a matéria, ali, os alimentos, misturando. Vamos dar uma aula, vamos trabalhar a matéria, os conhecimentos, os livros, pesquisar. Vamos trabalhar na terra? Também vamos trabalhar na matéria. E aí vamos produzindo o que a nossa civilização já possui, tecnologias e tudo mais. Então, os pensamentos nossos também formam correntes. Geram energia, olha só. E ao gerar energia, produzimos teores de energia ou positivas
negativo. Então, nós vamos pegar um trechinho aqui do André Luiz para depois entrar lá no Emmanuel. Então, recordemos que a maneira das correntes incessantes de força, lembra lá, desenho do campo magnético da Terra, aqueles campos de força são incessantes, que sustentam a natureza terrestre. Também o pensamento circula ininterrupto. Olha só, o nosso pensamento circula ininterrupto. O que é isso? Que ele não para. A gente não consegue parar de pensar. Para de pensar. Aí você vai ficar pensando em parar de pensar, né? Então, o nosso pensamento circula ininterrupto no campo magnético de cada espírito. Então, nós somos o espírito, tá? Encarnado, no caso agora. Temos os desencarnados. Então, no nosso campo magnético, que forma ao redor de nós, nossos pensamentos circulam. Então, conforme o teor dos nossos pensamentos, nós vamos produzir um campo magnético de uma forma mais leve, saudável, ou mais pesado, mais doentio, mais negativo, de acordo com a qualidade do que a gente pensa. Então, produz esse campo em torno da gente, extravasando-se para além dele. Olha para vocês verem. Alguém aqui já teve a experiência de chegar num lugar e falar assim, nossa, estava tão bem, fiquei meio assim. Outro dia nem fui atender diretamente essa pessoa, mas é uma pessoa que eu acompanho, que eu atendo, e ela estava aguardando o médico chamá-la. Eu passei, vi ela lá, falando, tudo bem? Dei um abraço nela e tal. Estou bem, mas eu vi. Tá. Depois que terminar a sua consulta com o médico, a gente conversa. Gente, eu cheguei na minha sala, assim, veio uma dor de cabeça, o negócio não estava com nada. Aí eu falei, tinha coisa esquisita, estava ótimo agora. Aí tá, na hora que eu voltei, que ela terminou lá o atendimento com o médico, ela me chamou, que eu voltei lá para atendê-la. Ela falou assim, você não tem um remédio para dor de cabeça? Aí eu percebi que eu entrei no campo dela. Entenderam o que eu quis dizer? Então, olha, o teor, né, do tipo de situação que ela estava vivendo, mental, emocional, extravasa para o campo magnético dela, para além dela mesma. Então, se a gente não está... isso pode acontecer naturalmente, mas se a gente está mais... Vamos supor que eu estivesse mais vigilante, mais, né, positiva, talvez eu não tivesse captado o mal-estar dela. Mas talvez eu captei até para ser um alerta para mim. Opa, né? A gente não sabe com quem a gente está envolvendo. Então, para além da pessoa, extravasa esse campo com as essências características de cada um. Todo mundo sério. Está dando para entender? Então, aqui cada um tem o seu campo. Muita gente conhece a aura, né? Já ouviram falar? Então, nós vamos ver aqui uma imagem que vai lembrar isso. Claro que na internet a gente acha vários tipos de imagem, eu peguei isso. Mas eu achei interessante, parecendo sair uma fumacinha assim, né? Imagina quando a gente está pensando, né? Cabeça quente, sai fumaça, né? Aí a gente está lá pensando, a gente está sentindo o que está pensando. Por exemplo, pensamento de preocupação em fazer algo corretamente. Não é só um pensamento de preocupar em fazer correto, é um sentimento também, junto. Você fica, será que tá bom? Será que eu vou conseguir acertar? Precisa melhorar algo? Ou seja, eu posso até ficar ansiosa, de acordo com aquilo que eu estou pensando. Então, ali tudo vai se refletir no nosso campo magnético. A aura é esse reflexo do nosso campo mental. Então, André Luiz, continuando aquela frase, segue aqui, ó. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias. Entenderam isso? Então, o pensamento, nosso pensamento, é a fonte das nossas energias.
Pensamento doentio vai dar energia boa para gente? Não. Pensamento pessimista, derrotista, vai dar energia boa para gente? Então, se é uma fonte inestancável que não tem jeito de parar das nossas energias, que tipo de energia que a gente está permitindo? Se são pensamentos de saúde, positivismo, busca de recursos, de aprimoramento, como é que nós vamos nos sentir? Né? Então, o reflexo do nosso campo magnético vai estar positivo, vai estar saudável. Então, ali, continuando a mesma figurinha. Correntes vivas do íntimo de cada inteligência. Como é que pode, né? Agora ele entrou o sentimento. Vocês perceberam a sutileza? Íntimo de cada inteligência. O íntimo é o sentimento, o nosso coração. Que campo emocional eu estou trazendo, né? Então, correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência, ou seja, nosso sentimento com o pensamento, com a inteligência. A se projetarem no halo energético, sinônimo de aura, vamos dizer assim, campo magnético, tá? Esse halo energético, estruturando-lhe a aura ou fotosfera psíquica. Igual tem a atmosfera da Terra, nós também temos a nossa atmosfera psíquica. Então, está exteriorizando essa aura à base de cargas magnéticas constantes. Então, essa energia das cargas magnéticas, ela não para também. Esse campo, ele não para, conforme a natureza que lhes é peculiar. De certa forma, semelhante às correntes de força que partem da massa planetária, compondo a atmosfera que o envolve. Então, nós estamos no nosso planeta, com toda essa atmosfera psíquica dele, magnética dele, que todos nós produzimos, e ele próprio, né, pela matéria, e temos também a nossa, em contato uns com os outros. Diz. Meus filhos eram pequenos ainda, desenvolveram uma percepção, e eles falavam assim: pai, você está preocupado? Sim. Eu estava com uma hora assim, eu percebi isso. Quando eu estava alegre, estava deslumbrado e eu estava meio branco. E isso começou a tornar uma coisa muito importante, sabe? Então eu me aconselhava, estudando tratamento com eles, que eu vejo essa distinção, porque eles não ficam de mim. Eles eram pequenos? Como é que eu estou hoje? Sabe? Então ficou perigoso. Eles eram menores, né? Eram pequenos, então já... É como a mediunidade deles, né? De ver, né? Esse campo mais sutil, né? Estava desenvolvido. Então, ali eu pus essa figura, mostrando ali, tá um brilho no coração, né, daquelas duas pessoas. Na mente, tem os chakras também, né, gente? Que está no nosso corpo perispiritual, que reflete também as energias, são centros de energia, né? André Luiz chama de centros de força. Em outras linguagens também falam dos chakras. Então, esses são os nossos centros que a gente tanto emite, pode receber a energia. Então, é no capítulo 15 do Mecanismos da Mediunidade, tá bom? Então, aqui eu peguei esse desenho de uma aula de uma professora que eu assisti, que estava trabalhando, não sei se vocês já ouviram falar, sobre a respiração no coração. É uma técnica para a gente entrar em coerência entre cérebro, coração, pulmão, né? Para a gente voltar ao estado de calma e atenção. Quando a gente está no dia a dia, a gente está nos estados de estresse, de ter que resolver coisas, e muitas vezes vai participar de situações que sabemos que vai ser estressante, vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma prova, vai ter que resolver um problema grave, tem uma reunião difícil. Você pode trabalhar nessa calma respirando. Então, essa figura eu achei bem interessante, porque ali tem o coração ali bem evidente, né? E a gente sabe, pelo André Luiz tendo colocado para a gente, dos pensamentos
e do íntimo da inteligência. Vocês sabiam que o coração tem neurônios? Sabiam? O coração tem neurônios igual ao cérebro. Então, quando o nosso cérebro está agitado, nós agitamos o coração. Quando o coração também está agitado, nós interferimos no mental. Então, nós também temos um sistema e um campo aqui para trabalhar, né? Por isso a importância da gente buscar recursos para ficar mais tranquilos, mais centrados, né? Então, ali, eu trouxe a seguinte questão para a gente ali, ó. Com que pensamentos e sentimentos você tem alimentado o seu campo magnético? Eu coloquei você, somos nós, tá, gente? Me incluindo. Que tipo de pensamento a gente está alimentando? Sentimento? É para a gente fazer uma autoavaliação, tá? Porque às vezes a gente se envolve num mal-estar tão grande e não percebe que a causa fomos nós mesmos, né? Às vezes uma situação de vigilância que a gente começou a ficar mais chateado, mais pessimista, percebendo só os problemas, não lembrando de uma oração, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem o campo magnético nosso, nesse tipo de teor, nós vamos atrair campos magnéticos semelhantes. Neste caso, são campos semelhantes que vão atrair. Então, nós vamos ficar, dependendo do teor, melhores ou piores que estamos, né? Aqui, quando a gente está sentado aqui na sala, todo mundo está com seu campo aí de energias funcionando. Vamos supor que tem um mais frágil, mais doentinho, mais tenso. E tem outros que estão mais tranquilos, estão em paz. Nós já fazemos aqui uma troca de energias, tá? Mas sem que a gente tenha consciência. E essa troca pode ser feita com consciência. Já ouviram falar dos processos de cura através de energias? Então, é isso que o texto de Emmanuel vai trazer para nós. Então, eu quero agora ir lá para o texto. Tem também, às vezes, um abraço, por exemplo, né? A pessoa que às vezes recebe um abraço, nossa, esse abraço foi tão bom. Né? Assim, parece que ela revigora dependendo de quem está abraçando. Né? Isso também é interessante, é uma troca. Sim. Né? Deixa eu só fechar aqui. A corrente mental que a gente passa um para o outro também, na fala. Mas vai ter a ver isso aqui com já os textos aqui do Emmanuel. Vamos para ele? Então, fenômeno magnético. Quem admite hoje o fenômeno magnético, por novidade, se esquece naturalmente de que no Egito dos Ramsés, velho papiro, trazido aos nossos dias, já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Emmanuel está lembrando, trazendo sobre o fenômeno magnético, no magnetismo curativo. Nós temos aqui na doutrina espírita, por exemplo, o exemplo do passe magnético. Todos nós que já tomamos passe sabemos que temos ali uma pessoa, médium, que vai trabalhar as energias para aquele que vai receber. Vamos chamar de paciente ou doente, né? Pessoa necessitada. Naquela troca de energias não tem palavras, né? Não tem nada sendo dito verbalmente para a pessoa. Mas o médium está fazendo uma oração, pedindo por aquele paciente, né? E as energias estão ali fluindo, tanto dele quanto da espiritualidade. Aí o que Emmanuel está dizendo aqui? Que lá no Egito dos Ramsés, Ramsés foi um período da história, né, do Egito Antigo, em que teve a 19ª e a 20ª dinastia, com vários faraós chamados Ramsés, tá? Então, só para informação, para a gente clarear aqui. Tinha um velho papiro,
porque lá não tinha caderno nem livro. O papiro era aquelas folhas, né, formados lá com plantas. Tinha um papiro antigo que eles resgataram falando disso. Pousa tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Aqui tem a verbalização. E Emmanuel vai trabalhando aqui, logo em seguida, no próximo parágrafo, sobre a hipnose. Vocês já ouviram falar em hipnose? Então, se a gente for falar da hipnose clássica aqui, tem ali o médico, vamos dizer assim, o hipnotizador, que vai trabalhar, por exemplo, um adoecimento, alguma coisa que você está com mal-estar. Ele vai dirigir a palavra ao outro, dando uma sugestão. Agora você vai ficar calmo, tranquilo, eu vou te mostrar um objeto, eu vou te contar uma história. A hipnose, gente, muitas vezes é só contar uma história para a pessoa que ela já muda a frequência dela de consciência e acessa conteúdos do inconsciente dela para ela melhorar. Então, é algo que vem de uma sugestão de fora, daquele que está aplicando, né, a técnica. O doente absorve a sugestão, assim, eu vou ficar mais calmo, mais tranquilo, e vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Isso lá no nosso conteúdo é a corrente mental. Eu estou trabalhando pensamento, minhas ideias e transmitindo para o outro entrar em sintonia com aquilo. Então, olha só, o próximo parágrafo ele fala: séculos transcorreram até que ele, o magnetismo curativo, tá, adquirisse extensa popularidade com as demonstrações de Mesmer e atravessasse tímido o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes quais James Braid, Durand Gross, Charcot e Liberot. São todos médicos, a maioria deles, que lidaram com o hipnotismo para tratar os doentes. Tá? Existe hipnose também de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, nos processos aí de trocas mentais? Existe também. Por quê? Se a gente pegar o conceito de estamos trabalhando nossas correntes mentais, esse trecho, por exemplo, André Luiz estava falando de um outro livro em que o instrutor, o mentor, estava transmitindo ideias para o médium, ideias positivas. E o médium estava captando. Por quê? Porque ele estava receptivo àquelas ideias. Então, nós, entre nós, nos nossos diálogos, né? Muitas vezes, diálogos que são tranquilos, conversas boas, mas também temos diálogos difíceis, discussões. Nós estamos absorvendo o outro. E saímos de lá, desse diálogo, não vou falar hipnotizados, mas assim, com aqueles conteúdos sugeridos. Imagine se alguém diz para nós que a gente não é competente em nada e a gente absorve essa sugestão. Como é que vai ser? Se a gente absorve, nós vamos aceitar aquela corrente mental, aquela sugestão, e tudo que a gente for fazendo que não der certo, a gente fala assim, fulano tem razão, realmente não tem competência para nada. Não é? Se a pessoa fala assim, nossa, você tem um potencial muito bom, você é criativo, você consegue descobrir saídas de uma forma assim, às vezes ninguém está vendo. Aí a gente fica com aquela sugestão também dentro da gente. E podemos trabalhar isso de forma diferente. Nossa, eu estou com um problema difícil para resolver, mas eu sou criativo, claro isso também. Então, aquela sugestão mental pode ficar dentro de nós. Mas a gente não pode criar uma dependência de uma sugestão mental externa, né? Nós temos que trabalhar conosco mesmos a nossa capacidade de buscar melhora, de buscar cura no processo do dia a dia. E aí é que vamos seguir aqui, que a gente vai parar em Jesus. Então, falamos um pouquinho da hipnose, os médicos usaram lá nos consultórios deles. Hoje tem menos essa propagação, mas ainda existe. Tem várias formas de hipnose, mas mais sutis, porque já descobriram que não precisa ficar balançando objeto assim na frente da pessoa para ela hipnotizar.
Mas a minha fala, o meu tom de voz, já vai levando a pessoa para outras nuvens, outras, vamos dizer, níveis de consciência. E ali a gente trabalha a melhora da pessoa. Entretanto, Se uma terapeuta está tratando uma determinada doença, há possibilidade dessa doença passar para o terapeuta? não. Pode ser coincidência que isso aconteceu? Você fala, eu não peguei a doença dela, senão estaria igual a ela. Eu captei a energia que ela estava no campo dela. Entrou em contato e eu fiz ali alguma sintonia. Tá? Não tem essa questão. Já pensou? Todos os terapeutas iam morrer. Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Ele o quê? O magnetismo curativo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente pode. Então, nós falamos das correntes mentais construtivas e destrutivas. E agora o magnetismo curativo. Patrícia, posso fazer só uma Pode. provocação? Existe, na verdade, uma contaminação fluídica, isso pode acontecer. É porque o terapeuta fazendo um trabalho... Foi o que aconteceu comigo. Assim, de alguma forma, espontaneamente. assim. Então, assim, o terapeuta, normalmente, ele é uma pessoa que já está equilibrada, então ele não entra na mesma sintonia. Ele pode até entrar na faixa, temporariamente, em função da proximidade, etc. O cultivo dos, por exemplo, vou dar um exemplo, isso é estudado também, né? Uma pessoa praticou o aborto, por exemplo. Ela praticou o aborto e o espírito tinha um desejo muito grande de renascer. E ele, embora com o desejo profundo de renascer e sabendo que não vai renascer, isso é estranho de contorno, né? Ele vibra aquela angústia dele. E como tem a questão da culpa, por exemplo, da suposta mãe, pode ser que nessa conexão haja uma contaminação fluídica e ela venha adoecer em função desse processo. Sim. É diferente do aspecto que o terapeuta está falando. Sim. Então, sim, pode haver uma contaminação fluídica dependendo da linha de conexão entre os dois. Uma permanência muito demorada numa linha menos feliz nessas conexões, certo que nos adoece. Nesse Sim. sentido, né? Ok, obrigada. Deu para completar a informação? Gente, aqui nós temos uma imagem aqui de Jesus realizando o quê? O quê? Magnetismo curativo, né? Então, ali tem um doente em que ele vai colocando a mão. Então, ali ele já tem uma intenção, né? De auxiliar. Entretanto, isso aqui é a frase do Emmanuel, importa considerar que Jesus é esse modelo aí. E olha a sequência. Todavia, Jesus usa desse magnetismo curativo, mas não se vale dele para alardear os poderes que lhes ornam o espírito. Jesus usava, olha só, gente, Jesus espírito puro. Já tinha chegado no topo do progresso a que todos nós estamos caminhando. Intelectual, moral. Então, ele conhece das energias e de como manipular? Nós conhecemos um pouquinho, né? Aquilo do dia a dia que a gente faz, que a gente manipula as nossas ali matérias, energias para produzir as nossas coisas. Jesus era já o Cristo, né? Então, ele manipulava na maior facilidade, mas não era para se vangloriar. Não lhe mobiliza os recursos para impressionar sem proveito. Não lhe requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Ele não usava do magnetismo para se defender. Jesus é o amor divino alongando os braços à angústia humana. Olha que frase interessante. É o amor divino, ou seja, está representando Deus aqui entre nós, né? Alongando os braços à angústia humana. E foi muitos angustiados em torno de Jesus, gente? Foram.
Então, aqui Emmanuel vai citando, ó. Estende a mão e os cegos veem. Paralíticos se levantam. Feridentos se alimpam. E obsidiados se recuperam. Agora, isso é vamos dizer assim, é um milagre? Como é que a gente pode tratar esse assunto? Fenômenos magnéticos. E se a pessoa cura, melhora, ela está receptiva, também desejante daquela melhoria, né? Lembra uma passagem que tem os 10 leprosos? E esses 10 pediram, né, ajuda, mas dos 10, um retornou para louvar a Deus e agradecer. E o que aconteceu com os demais? Aí tem a narrativa, se não me engano, Primícias do Reino, né? Primícias do Reino. É um livro da doutrina espírita, né? Também, psicografado pelo Chico. Divaldo Franco. Agora eu me confundo. Nesse livro vai ter várias passagens do Evangelho, só que com a extensão do que aconteceu depois com os personagens. E lá fala que os 9 outros leprosos voltaram a contrair a doença. Aí você fala assim, ué, mas Jesus não era poderoso, não podia limpar e pronto? Mas e o doente? Será que espiritualmente, emocionalmente, mentalmente ele se trabalhou na cura? Né? Aquele que voltou ali já mostrou uma outra predisposição íntima. Ele se curou. Mas nossas dificuldades, gente, são do espírito, não é só do corpo. Então, se o espírito permanece adoecido, o que vai ser refletido? No nosso campo mental, emocional, até também refletir no nosso corpo. Aí aqui diz, ele olha para Madalena na casa de Simão e dá-lhe forças para que se liberte das entidades sombrias que a subjugam. Então, Madalena tinha um envolvimento obsessivo. O que é isso, gente? Influências mentais negativas, né? Correntes mentais destrutivas que ela absorvia e permanecia naquela atmosfera. A gente sabe que Madalena teve um contexto de vida conturbado na área da sexualidade, né? Ela era uma prostituta de luxo, né? Assim, ela foi tratada. Também nesse livro, não, acho que, será que é no Boa Nova? Conta a história dela, acho que é no Boa Nova. Então, vai mostrando ali todo o trabalho emocional que ela fez com ela mesma, de sair daquela vida difícil, que ela tinha facilidades materiais, mas espiritualmente ela estava se decaindo. Então, graças ao estímulo de Jesus, ela vai em frente e vai para o trabalho, vai aprender junto, né? Patrícia, ele olha para ela. Ele olha, né? Você vê que aqui está falando, ó, magnetismo, fita. É isso mesmo. Olha a energia do Cristo, gente. Imagina, só de olhar para você, você já, eu não preciso falar nada, você já entendeu o que fazer daqui para frente. Madalena foi assim. Fita Madalena na casa de Simão e dá-lhe forças só de olhar para ela se libertar. Agora, gente, quem é que tem que se libertar? É Madalena. Então tá, a gente vem, Jesus chega assim, o que queres que eu te faça? Não é uma pergunta que ele fazia? Aí eu falo assim, Senhor, eu quero ficar uma pessoa calma, paciente. Quem é que vai fazer isso? Trabalhar isso no dia a dia? Vou te dar energia para você começar. Mas quem vai fazer a transformação moral? Nós. Então, o magnetismo, ele vem como um auxílio, né, curativo. Mas a transformação real depende da minha ação. Contempla Zaqueu. Já ouviram falar de Zaqueu, gente? Que é um publicano, um coletor de impostos, era um dos graduados, né? Zaqueu sabia que Jesus ia passar ali na cidade que ele morava, esqueci o nome, e ele sobe aonde? Num sicômoro, uma figueira brava. Ele sobe lá. Por que ele subiu? Primeiro que ele era baixinho, mais baixinho que eu, gente, né? Ele era baixinho, baixa estatura, ele não era querido por ninguém, por coletor de impostos, quem é que gosta?
E ainda os coletores de impostos, muitos cometiam excessos, abusos na hora de coletar. Ele não, ele era justo. E ele tinha que ver Jesus, ele sobe na árvore, esperando a hora que Jesus ia passar, que aí ele poderia ver o Cristo. Aí, olha só, o que Jesus faz? Contempla Zaqueu, né? Lá em cima da árvore, no sicômoro, e modifica-lhe as noções da riqueza material. O que ele faz? Desce, Zaqueu, eu vou jantar hoje na sua casa. Aí ele recebe Jesus e toda a comitiva e fala para Jesus que sempre procurou ser justo. E ele continua assim, né? Porque isso não é essa riqueza material que vai te fazer feliz no futuro, né? Vai te dar a grandeza espiritual. Fixa Judas. Todo mundo conhece o Judas, né? Tinha 2 Judas, mas quando fala Judas, a gente lembra do quê? Traiu, né? Jesus, né? Então, Jesus fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença. Então, quando a gente tem algo que não está bom dentro de nós, estamos em erro, em engano, aí vem Jesus, só olha, sem falar nada, né? Antigamente dizem que os pais corrigiam assim. Só olhar, o menino já aprovava, fazia mais nada de errado. Não era assim que eu... Não sei? Ô Patrícia, lembrando aí que todos os exemplos que você está dando, tem aí a energia. Tem. Né? A parte que você falou de Zaqueu. A energia que ele estava recebendo, aí ele sobe e capta a energia do Cristo. E aí, a recepção da energia. Porque às vezes a gente coloca a culpa no outro. Eu não estou bem porque fulano não está bem. Mas é aquela, né, captar a energia. A mesma coisa, Madalena, né? Imagina a energia que ela estava naquele momento e ele olha e ela vem e pega a energia. Né? E utiliza em favor dela, utiliza a transformação dela. Endereça a Pedro um simples olhar das grades da prisão e o amigo que o negara pranteia amargamente. Todo mundo conhece essa parte, né? Não, Senhor, eu te amo, né? Não vou te abandonar. Aí na hora, ele não deu conta, né? De mostrar essa postura. Aí Jesus só olha e ele cai em si. Ainda assim, Jesus não se detém nos casos particulares, porque aqui nós estamos falando de pessoas que estavam mais particularmente ligadas a ele. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. Quando Jesus ia ensinar, era essa a forma dele agir, trabalhando as energias ali com doçura, com autoridade, né? Tentando chegar em cada coração. Tanto que Jesus não traz nenhum tratado religioso, né? Jesus conta histórias, faz comparações, traz as parábolas, que era a forma de chegar nos corações, sem causar preconceitos, né? Porque, por exemplo, eu sou judeu, vim da linhagem e tal, e é assim que vocês têm que fazer. Muitos iam rejeitar. A todos, aqui no ensinamento, utiliza parábolas para não ferir, fosse quem fosse. A todos oferece apaziguamento da alma antes da cura física. Muitos buscaram Jesus, a energia magnética de Jesus, para curar o corpo, não é? E a alma? Então, aqui Emmanuel está falando, Jesus procurava apaziguar, trazer paz primeiro para a alma, para depois vir a cura física. Essa série do The Chosen aí, né, todo mundo acho que já deve ter tido contato, que mostra, né, sobre os escolhidos, mas assim, eu lembro de uma cena que eles gravaram com aquele rapaz que era o paralítico, que ficava na beira do poço lá, né? Esqueci o nome.
daquele poço. Quando as águas se mexiam, eles acreditavam que os anjos mexiam as águas e quem conseguisse entrar primeiro se curava. Só que nunca conseguia entrar, né? Primeiro. Mas quando Jesus vai até ele, Jesus, aquela cena do filme, eu achei bem sensível, que ele agacha, ele olha nos olhos dele, né? Tem aquele diálogo ali de alma primeiro. Você está aqui há muito tempo, né? Será que está na sua hora de fazer algo diferente? Você quer permanecer aqui? Tinha anos que ele estava ali. Então, nós também, nós somos essas almas que Jesus vai vir apaziguar. Só que nós não temos a presença física de Jesus aqui. Como é que a gente acessa Jesus, gente? Orando. Na prece. Aí, olha só, o irmão José tem duas lições aqui nesse livro, Horas de Transição, que por acaso eu abri e saiu para mim, sabe? Então, não tem nada a ver com vocês, mas eu achei que podia, talvez, né, colaborar, que chama oração. Você acredita? Num dia eu abri oração 1. Tá aqui, ó. Oração 1. Aí hoje de manhã, não, ontem. Ontem eu abri de novo e saiu. Oração 2. Aí eu, nossa, eu tô precisando orar. Mas olha que bacana. A oração, vou ler um trechinho da 2, tá? É a lição 49 desse livro. A oração é uma ação mediúnica. Então, a gente está se colocando em contato com o plano espiritual, tá? Uma ação mediúnica. Lembra dos fenômenos magnéticos aí? Que naturalmente, a gente não está fazendo sessão mediúnica, não está fazendo fenômeno, naturalmente coloca quem ora em sintonia com o poder superior da vida. Se nós estamos nos predispondo a orar, verdadeiramente, nós estamos nos colocando em sintonia. As correntes mentais vão ser trocadas, certo? Aí eu vou pular lá para o fim, tá? Quando? Não, peraí. A oração é tão necessária ao espírito quanto o pão é indispensável ao corpo para que ele sobreviva. Vocês sabiam disso? Porque a gente que não ora está perdendo o pão. Não é uma metáfora bem clara? Não rezou, perdeu o pão. Os que não oram vivem voluntariamente afastados do divino manancial dos céus, que os céus faz jorrar para a terra inesgotável fonte de bênçãos. Então, assim, é só eu me colocar receptivo para essas energias que elas já estão disponíveis. Para eu ligar a minha antena. Aí, olha só, isso aqui que eu achei sério, que tem a ver com o que a gente está trabalhando. Quando os espíritos infelizes, qual é o tipo de energia do espírito infeliz? Primeiro tem o quê? Infelicidade. Talvez angústia, tristeza, pode ter raiva, medo, preocupação, ansiedade, só coisas boas, né? Se a gente for fazer um leque, espírito infeliz, pode estar com inveja? Pode, está tudo no meio da infelicidade. Pode estar desistente? Pode estar com preguiça? Está tudo dentro do campo da infelicidade. Quando os espíritos infelizes querem induzir uma alma à descrença e ao desânimo, anulando a sua capacidade de autossuperação, a primeira providência que tomam é a de afastarem essa alma do hábito salutar da oração, deixando-as, assim, à mercê de sua influência pessimista. Então, qual que é a primeira ação que eles fazem? Vai afastando a pessoa da oração. Não, você está muito apressado. Agora, não, você não vai conseguir rezar, seus pensamentos estão tudo. E afastando, o que vai acontecer? Campo dessas energias de infelicidade atingem a pessoa. Tem uma historinha do Chico que é bem
conhecida, eu selecionei para a gente hoje. Chama Vá com Deus. Está nesse livro aqui, tem vários casos, muito bacana. Então, era 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico se levantou apressado, ele dormiu demais, aconteceu isso comigo hoje. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de... Não esperou a charrete, naquela época era charrete, hein, gente? Para chegar no trabalho. Todo mundo sabe o que é charrete? Tinha cavalo, né, na charrete, puxando, né? Foi a pé mesmo para o escritório da fazenda. Não andava, ele voava. Tão velozmente caminhava. Ao passar de frente à casa da dona Alice, essa o chamou. Chico, estou esperando desde as 6 horas. Que horas que era, gente? Agora vocês estão prestando atenção. Desejo-lhe uma explicação. Aí ele fala, estou muito atrasado, dona Alice. Logo na hora do almoço, eu lhe atenderei. Dona Alice ficou triste. Olhou o médium, que retornara aos passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe disse, volte, Chico. Atenda a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicar. Já passaram por isso? Chico voltou e atendeu. Sabia que você voltava, Chico. Conheço o seu coração. E pediu-lhe uma explicação sobre como tomar determinado remédio homeopático que o Dr. Bezerra de Menezes tinha receitado por intermédio do médium. Atendida, se alegrou. E despedindo-se. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico partiu apressado. Queria recobrar os minutos que ele perdeu. Quando ele andou alguns metros, 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pediu, pare um pouco e olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando até você. Chico parou e olhou. Uma massa branca de fluidos luminosos saía da boca da irmã e encaminhava-se para ele, entrando-lhe no corpo. Viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais e quando possibilitamos a energia cristã aos nossos irmãos? E concluiu, imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse, magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorriu satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura, amor. Isso tem a ver com a pergunta que é dessa lição de hoje, que é a 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Está lá no Livro dos Espíritos, tá? Então, de que natureza é esse fluido magnético que a gente está falando aqui? Dona Alice mostrou o fluido dela ali, né? E a gente também pode ir mostrando as palavras, os sentimentos, os pensamentos. De que natureza que é esse fluido? A resposta. Ele é um fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, se a gente for pensar na matéria e energia, né, o fluido universal, esse termo, ou fluido cósmico universal, tem outras áreas de conhecimento que falam do prana, tem outros na força psíquica. É essa energia básica, vamos dizer assim, elementar, que existe no universo, que Deus criou, né? E que nós, enquanto espíritos, podemos trabalhar. Então, essa energia é que forma o fluido magnético, tá? Que todos nós podemos trabalhar. E a gente estava dando esse exemplo aqui, né, de Jesus, e lá no livro dos Médiuns, diz isso aqui, ó, que o fluido magnético é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica. Fluido magnético, todo mundo tem, é a matéria, a substância que mais se aproxima desse fluido cósmico.
ou elemento universal. Ah, Jesus está trabalhando o fluido cósmico, ninguém está vendo, mas ele está. E essa passagem aí, né? Vontade, desempenha o papel capital em todos os fenômenos do magnetismo, porque precisa movimentar a vontade daquele que quer ajudar. E também aqui nessa figura, vocês reconheceram? É essa passagem aqui da mulher hemorroísta, né? Que tinha um fluxo de sangue. Ela toca as vestes de Jesus. O que ela estava buscando? Cura. E o que foi para ela? Fluido magnético. Diante de todo o povo, declarou o motivo pela qual tocara Jesus. Daquela maneira. E como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou. Vai-te em perfeita paz. Mas antes dessa fala dele, ele, no meio da multidão, ele pergunta: quem me tocou? Foi? Porque ele sentiu que dele tinha saído virtude, tem umas traduções que falam poder, né? Que é esse fluido curativo. Então, gente, nós todos podemos trabalhar essa vontade, tanto para ajudar as pessoas, quanto para nos ajudar. Ela é uma alavanca. Então, a vontade é um atributo essencial do espírito, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Passe, por exemplo, é uma ação da vontade também. Você está ali trabalhando as energias, né? Eu acho que a gente vai ter que parar, porque já demos o tempo, né? Então, vou só concluir aqui com o finalzinho. Depois Emmanuel vem falar que Jesus usou o magnetismo divino na Boa Nova, nos ensinamentos. Só dele ensinar, as pessoas já transformavam os seus corações, as suas formas de ver a vida. E o discurso dele das bem-aventuranças, Emmanuel traz aqui no finalzinho do texto, depois vocês puderem ler: felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os afáveis, os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, ele trabalhando esses ensinamentos, ele estava movimentando energias ali também para transformar o coração das pessoas. Será que a gente também pode fazer isso, gente? Usando nossas palavras, nossa oração, nossos sentimentos, pensamentos, né? Que nós também podemos trabalhar essas energias. Então, no final, Emmanuel diz assim: se te afeiçoas ao fenômeno magnético, seja qual for o filão das tuas atividades, seja qual for o seu campo de atividade, profissional, familiar, na comunidade, o que seja que a gente fizer, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo. Mas, para que dele faças motivo de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. Então, qual é o nosso padrão? É Jesus. Nós somos iguais a Jesus? Não, mas ele é o mestre. Então, todos os ensinamentos que ele nos traz, ele nos dá um padrão, um modelo de como podemos agir. Tem hora que a gente vai conseguir, tem hora que não. Mas, seja em qualquer atividade, se a gente já tem esse conhecimento, eu posso trabalhar as energias, eu posso favorecer curas do outro e minha. Se numa família todos estão brigando, mas se chega um que está em paz, é aquilo que Jesus falou: bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Que eles vão conseguir trabalhar a paz. Então, se um, no meio de muitos, trabalha esses fenômenos, esses campos de energia, com a intenção de promover paz, como
é que está o campo da Terra, gente? Lembra aquela pergunta que eu fiz? Como que a gente está alimentando o nosso próprio campo magnético? Sabendo que nós também interferimos no da Terra. O planeta vai evoluir à medida que nós também evoluímos. Então fica aí o convite para vocês, né? Estudarem um pouquinho mais. Agradeço aí a paciência. Como o irmão José falou da oração, então vamos aproveitar esse momento para mobilizar essas nossas energias e buscar as energias do alto em nosso favor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse encontro, desse entendimento. Fortaleça-nos, Senhor, na nossa caminhada, para que possamos estar mais atentos a todas as energias que nos cercam e podermos fazer escolhas positivas que favoreçam as nossas melhorias internas e também melhoria dos ambientes que frequentamos. Que a tua paz envolva cada um de nós e que cada um de nós possa levar essa mesma paz para aqueles que convivem conosco. Obrigada, Senhor. Assim seja.